Reflexões espíritas. A primeira visita de um espírito a seus familiares. O encontro entre dois mundos. Introdução. O início de uma viagem espiritual. A primeira visita de um espírito. Você já se perguntou como seria a primeira visita de um espírito a seus entes queridos após a morte? Como seria para o espírito retornar à sua casa, à sua família, ao lugar onde viveu e onde tantas memórias foram feitas? E mais, o que acontece com o espírito durante esse encontro com os vivos? Ele consegue perceber a dor da saudade? Será que ele sente a presença dos familiares como antes? E o mais importante, o que os familiares sentem ao receber a visita de um ente querido que já partiu? Essas questões são profundamente emocionantes e instigantes e, ao mesmo tempo, revelam aspectos importantes sobre a continuidade da vida após a morte, sobre a reencarnação e o processo de transição entre os planos espiritual e material. Neste vídeo, vamos explorar um relato emocionante e verdadeiro, escrito no livro Violetas na Janela, um clássico da literatura espírita, psicografado pela Vera Lúcia Marinzec e enviado pelo espírito de Patrícia, que narra como foi a sua primeira visita à sua família após sua desencarnação. Um relato cheio de amor, reflexão e consolo para aqueles que perderam alguém querido. Prepare-se para se emocionar, pois vamos nos aprofundar na experiência do espírito que, pela primeira vez, entra em contato com os seus entes queridos na Terra e no processo de adaptação e entendimento, tanto do espírito quanto dos vivos, sobre essa experiência de visita. O relato de Patrícia, a primeira visita ao mundo material. A preparação no plano espiritual. Patrícia, em sua nova realidade no plano espiritual, compartilha conosco a sua experiência ao se preparar para a primeira visita aos seus familiares. Ela revela que, logo após sua desencarnação, foi recebida por sua avó, que a orientou e preparou para esse grande momento de transição. A avó de Patrícia, que já estava bem adaptada ao plano espiritual, lhe explicou que, embora o lar terreno fosse ainda um lugar cheio de lembranças e sentimentos, a visita ao mundo material era uma oportunidade, mas não uma permissão para permanecer. O espírito de Patrícia deveria visitar seus familiares, transmitir conforto e afeto, mas não deveria permanecer lá, pois isso interferiria em seu processo de evolução espiritual. Visitas espirituais. O que elas representam para o espírito? Visitar os familiares encarnados não é um direito universal para todos os espíritos. E o relato de Patrícia nos mostra que não são todos os espíritos que estão aptos a fazer essas visitas. O espírito precisa estar em condições espirituais adequadas, ou seja, deve ter uma compreensão do que é a morte e da necessidade de evolução. Além disso, o estado emocional, tanto do espírito quanto dos familiares, também é crucial. Para um espírito que ainda está preso a laços de sofrimento ou apego, uma visita pode ser um momento de dificuldade e transtorno. Por isso, a espiritualidade trabalha para garantir que o momento da visita seja benéfico para ambos os lados. Para o espírito, que possa compreender a necessidade de seguir em frente, e para os familiares, que possam ser consolados sem ficarem emocionalmente prejudicados. A experiência da primeira visita. Como Patrícia viveu. Esse momento, a chegada ao mundo material. Quando o espírito de Patrícia se aproximou de sua casa na Terra, ela teve a percepção espiritual de que tudo era diferente. Ela se deparou com a casa que foi sua, mas percebeu uma grande diferença no seu estado emocional e energético. Ela, que já estava no plano espiritual, não tinha mais as sensações físicas que tinha antes.
Quando tentou tocar sua mão atravessou o corpo dela. Isso representou um momento de compreensão profunda para Patrícia. Embora o amor entre ela e sua mãe continuasse forte, o vínculo físico havia sido interrompido pela desencarnação. Esse é um ponto essencial no entendimento da visita de espíritos: a diferença energética entre os planos. Os espíritos, ao retornarem à Terra, têm dificuldade de interagir fisicamente com os vivos, pois eles estão agora em uma forma mais sutil. Para os familiares, a visita é muitas vezes sentida de forma muito emocional e espiritual, mas raramente de forma física. Mesmo assim, para muitos, a experiência de sentir a presença espiritual de um ente querido desencarnado é profundamente consoladora e traz alívio. O encontro com a mãe e a diferença entre os planos. Ao se aproximar de sua mãe, Patrícia, com o coração cheio de amor e saudade, percebeu que sua mãe ainda estava fisicamente envolvida no mundo material. Ao tentar beijar sua mãe, ela experimentou a sensação de que suas mãos passavam diretamente por ela. Essa experiência revelou para Patrícia a dimensão sutil do espírito e a dificuldade de contato físico após a morte. Ela não pôde mais interagir fisicamente com a mãe, mas o amor que elas compartilhavam não foi abalado. Esse encontro espiritual revela a verdadeira natureza das visitas de espíritos. Elas não têm como propósito mudar o curso dos acontecimentos materiais, mas sim de transmitir amor, gratidão e consolo. O espírito não pode e nem deve interferir fisicamente na vida dos encarnados, mas pode transmitir energias de afeto e reflexão. O impacto das visitas espirituais nos familiares. O que elas significam? A importância do consolo e da compreensão espiritual. Para os familiares, a visita de um espírito desencarnado traz tanto alívio emocional quanto uma oportunidade para aprender sobre a natureza espiritual da vida. Patrícia, ao visitar sua mãe e seus outros familiares, não apenas buscou trazer conforto para ela, mas também buscou um momento de aprendizado para todos, inclusive para os mediadores espirituais que a acompanhavam. Esses encontros são momentos profundos de cura espiritual, mas também de adaptação e autoconsciência espiritual. A visita de um ente querido, seja por meio de psicografia ou aparição espiritual, é um ato de amor profundo, mas também um convite para os encarnados refletirem sobre a transitoriedade da vida, o valor do amor eterno e a necessidade de compreender a morte como uma fase natural do ciclo da vida. A visita espiritual e o aprendizado para todos os envolvidos. Reflexões sobre o amor e a evolução espiritual. A visita de Patrícia à sua família não é apenas um relato tocante sobre o amor entre o espírito e os vivos, mas também um convite à reflexão sobre a continuidade da vida após a morte, as dificuldades dos desencarnados e as lições espirituais que esses encontros trazem para todos os envolvidos. Essas visitas espirituais podem ser momentos de profundo aprendizado espiritual e conforto emocional, tanto para o espírito quanto para os familiares. Agora, eu quero convidar você a refletir sobre como a espiritualidade pode transformar a nossa compreensão sobre a vida e a morte. Que tal se aprofundar ainda mais nesses temas? Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber mais conteúdos sobre espiritualidade e o mundo além da vida. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre o impacto profundo que o mundo espiritual tem nas nossas vidas. Seja membro do canal para ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde você poderá interagir com outros interessados em aprender sobre o mundo espiritual, compartilhar suas experiências e receber mais conteúdos exclusivos. O que achou dessa visita espiritual?
Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias reflexões sobre o tema. Vamos continuar aprendendo juntos.